Apóstolo, depois que eu passei aqui aquela temporada com o senhor dentro do gabinete ouvindo, eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar aqui? Um erudito, né, um homem das letras, e eu sou só um menino da Vila Tatu, ali da roça, nascido e gestado pelo Senhor, não no útero, mas nas trompas da igreja. Tem gente que nasce de parto normal, eu nasci de fórceps, porque nem tudo é como a gente quer. Mas o outro dia eu venho aqui, talvez para repartir essas experiências. Hoje o que Deus colocou no meu coração é algo singelo, mas eu acho que pode ajudar muito a caminhada de todos os líderes que aqui estão. Eu não sei se o pessoal da Sociedade Bíblica do Brasil está aí ainda. Muito obrigado, viu, pelo presente. Levo meu abraço, meu respeito à Sociedade Bíblica. Inclusive sou um dos parlamentares que apoio a construção de um Museu da Bíblia lá em Brasília, com emenda parlamentar, inclusive. Nós nos reunimos a bancada para construirmos o Museu da Bíblia e só não fizemos ainda por causa da política de Brasília. Mas eu apoio, tá bom? E o dia que eu for lá na Sociedade Bíblica, quando eles resolverem levar um pentecostal lá para pregar, porque só leva esses aí, né? Esses eruditos. O dia que levar um, eu vou falar que a Sociedade Bíblica tem um representante que é a cara do Sidney Magal, né? Engasgou? Nem eu falei, se ele falasse aqui, o meu sangue ferve por você, eu falei, Jesus, ia ressuscitar um monte de gente aqui. Posso ouvir mais um glória a Deus? Diga para quem está do seu lado assim, o relógio do tempo, ele não para. O versículo que eu li hoje, eu usei inúmeras vezes pregando em cultos de jovens na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tinha um culto da mocidade. E a primeira vez que eu participei, eu me lembro, como se fosse hoje, alguém ler esse versículo. Depois eu percebi que todos os meses, sempre alguém lia esse versículo. Ou seja, texto áureo dos assembleianos em culto de mocidade. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Com o passar do tempo, eu comecei a estudar a vida do escritor deste livro e eu fiquei apaixonado por ele. A história de Salomão é uma história que acabou furando a bolha da religião e hoje é usada, inclusive, com temas motivacionais, com temas empresariais, não só a vida dele, como a vida do pai dele, o grande rei Davi. Mas a história de Salomão, ela é, no mínimo, interessante. Salomão é filho daquele adultério famoso bíblico entre Davi e Batseba. Ele é o segundo filho daquela lavra, daquela safra. Interessante a forma como Deus lidou com a situação. O primeiro filho de Davi com Batseba, a Bíblia diz que o próprio Deus o matou. É duro falar isso, é difícil, inclusive em tempos de politicagem correta, nós temos até dificuldade de pregar algumas coisas. Imagine você falar para alguém do meio secular que Deus um dia matou um bebê por causa do pecado do pai dele. Mas é o que está escrito, eu não vou ser mais justo do que o justo que inspirou os escritores da Bíblia. Então, o primeiro filho, Deus matou. A Bíblia diz que depois que Davi se humilhou e ele conheceu Batseba de novo, logo no primeiro dia, quando o menino havia morrido, a Bíblia diz que Davi se namorou com Batseba e ela engravidou. E aí, o verbo que Deus usa para o segundo filho, ele é fantástico. Porque o primeiro Deus matou e o segundo Deus amou. Ouvi um aleluia, então merece uma reflexão. O primeiro filho Deus matou, o segundo Deus amou. E só aqui daria uma pregação de umas 2 horas, né? Deus não mede todos pela mesma régua. E aqui é uma coisa que dá até um nó na cabeça da gente que conhece um pouco de Bíblia, porque a Bíblia diz que a mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga. O ventre de Batseba continuou sendo um ventre adúltero, só que a primeira água que jorrou, Deus achou ela amarga. Então Deus extirpou ela. Daqui a pouco do mesmo ventre jorra outra água. Aí ao invés de Deus vomitar aquela, Deus abraça, se apaixona e ama ela. Ou seja, a glória da última casa, de fato, é maior do que a glória da primeira. Posso ouvir o glória a Deus por isso? A alavancada de Salomão para assumir o trono de Davi é mais interessante ainda, porque Salomão, pelo que eu estudo, é o último, é a rapinha do tacho, dentro de um palácio que tinha apenas 20 crianças com a inserção dele. Davi teve 20 filhos, 19 meninos e uma única menina, chamada Tamar. Eu imagino o dengo que era essa menina. Eu, como pai de 3 meninas e agora avô da Aurora,
que me ligou aqui no culto agora, eu tive que abrir aqui para apóstolo, me perdoa, minha neta querendo me ver. Fazer o quê? Esse avô é um pai com açúcar, né? E ela é a única que manda em mim, né? Eu fiz uma camiseta, quem me acompanha nas mídias sociais deve ter visto. Você não é minha neta para mandar em mim, tá bom? Ela manda em mim. Então, eu imagino o dengo que era Tamar com Davi. Imagine ter 20 meninos dentro de casa. Teve um ali fez o sinal da cruz. É bem isso. O menino, ele é meio perturbado, né? Tanto é que em culto de Assembleia de Deus, ainda bem que inventaram as escolinhas para tirar a criança do culto na hora porque eu já vi pastor se desviar com o menino no culto, né? Porque o tal do menino, ele tem problema, né? Agora imagina 19. O palácio devia ser aquela bênção, né? Agora, quando chegava Tamar no colo de Davi, imagino que ela acalmava ele, brincava com as suas madeixas, né, os seus cabelos encaracolados, arruivados. E Davi, então, tinha aparentemente uma vida perfeita, mas ele cometeu erros, cometeu pecados, e da boca dele saiu a sua própria sentença. Quando Natan colocou o dedo no seu nariz, contando a história, ou aquela metáfora sobre um homem que matou a única ovelha de um homem pobre, a Bíblia diz que foi Davi quem disse: pague esse homem 4 vezes pelo crime. E pronto, não saiu do céu, saiu da boca de Davi. Talvez Davi tivesse julgado de outra forma, né? Tido um pouquinho mais de equilíbrio, dizendo: calma aí, toda a história tem 3 versões. A do lado A, a do lado B, e a que é certa. Eu só estou ouvindo a sua. Quem sabe se Davi tivesse tido paciência, Deus também teria tido paciência. Deus mediu Davi pela sua própria régua. E Davi pagou com 4 filhos. Ele teve Tamar violentada por Aminon, então a morte dela foi moral. Ele teve Aminon assassinado por Absalão, então a morte de Absalão foi física, de Aminon foi física. Ele teve a morte de Absalão pelas mãos de Joabe, seu primo. Ele teve mais um filho assassinado e teve o primeiro filho com Batseba morto por causa do seu pecado. Davi tem 4 filhos mortos, 3 filhos de maneira física e Tamar morta moralmente. Ele pagou pelo seu crime 4 vezes. No final da vida, Davi em depressão profunda, por isso ele escreve alguns textos que são tocantes, como o Salmo 51, o Salmo 139, né, que são vômitos da alma, são desabafos de alguém que está perturbado mentalmente. Ele sabe que tem que, de alguma forma, reconquistar Deus, e ele tenta construir para Deus uma casa de veraneio. Sai da mão dele, da cabeça dele o projeto, e o dia que ele entra na presença de Deus para falar: Senhor, quero fazer as pazes, vou te dar uma casa de veraneio, vou te dar aqui uma casa linda. Aí o Senhor diz: gostei do projeto, mas eu não quero da sua mão. Por quê, Senhor? Porque a sua mão está cheia de sangue de gente inocente. Isso matou Davi por dentro. Então Davi está no leito de dor, esperando a morte chegar, e ele faz passar por ele os filhos que restaram. E o último que entra dentro do seu quarto é um menino chamado Salomão, que tinha 8 anos de idade, se não me falha a memória nessa época. Ele entra com Batseba. Davi é um homem inteligente, principalmente em arte política, em arte de guerra. E ele sabe que quando ele fechar os olhos, vão matar Salomão e Batseba. Porque os demais filhos vão se reunir, vão ver que aquela trajetória estranha e horrível da vida de Davi se deu por causa dela, e ninguém quer deixar uma mácula na sua biografia. Davi sabia que isso iria acontecer dentro do seu reinado. Então Davi faz Salomão se aproximar dele e pedir que o menino colocasse a mão debaixo da sua coxa. Eu não vou tentar explicar isso aqui de maneira muito literal, depois tem um mestre aqui para explicar para vocês. Eu sei que Davi fez aquele menino fazer um juramento. E ele disse ao menino: promete ser fiel ao meu Deus, ao Deus do seu pai. Uma criança de 8 anos nem sabe o que está fazendo. Mas ele diz: sim, meu pai, eu prometo. Então Davi deve ter olhado para o céu e dito: Senhor, me dá mais uma chance, prova que o Senhor me ama. Quebra mais uma lei. Qual lei, Davi? Quem tem que herdar o meu trono é o filho primogênito. Só que esse aqui não é o primogênito, é o último. Ele é o último da fila. Para ele assumir, tem que morrer todos os outros. Mas o Senhor é um Deus que pode virar a fila. O Senhor pode pegar o último e fazer ser o primeiro. E como a Bíblia diz que Deus amou o menino quando ele nasceu, por esse amor Davi fez esse apelo, e não é que Deus ouviu. Deus quebrou uma regra. Deus pegou o último filho de Davi e colocou ele sobre o trono de Israel. E assim termina o legado de Davi. Então nasce Salomão como rei de Israel. Ele assume o trono entre 8 e 18 anos de idade. A gente não sabe a idade precisa, só sabemos que ele era um homem solteiro. E daqui começa a vir
as lendas, as histórias, né, as pancadas que ele toma até os dias de hoje, com muitos pastores e pregadores leigos, que quando vê Salomão ter 700 mulheres e 300 concubinas, dizem assim, ele é um maníaco sexual, um tarado depravado. Mas quem conhece a história dele sabe que não foi nada disso. Deus deu a ele sabedoria, lembra que foi o pedido dele? O que você quer, Salomão? Deus entrou no quarto dele um dia e falou, pede o que você quiser. Ele disse, eu quero sabedoria para entrar e sair diante do seu povo. A sabedoria que Deus deu a ele foi tão grande que Salomão, ao herdar o trono de Davi, ele herdou um trono quebrado. Absalão, depois que deu o golpe de estado no pai, abriu o cofre, pegou 40 anos de ministério de Davi e gastou tudo com jagunços, montando um exército paralelo para tentar destronar Davi. Então Absalão gastou tudo que o pai tinha. Quando Davi retorna para o trono, ele só tem estrutura, é como uma folha seca de outono, tem aparência de reino, mas pode ser desfacelada. O que acontece na sequência? Davi morre, Salomão assume um reino aparentemente perfeito, mas só quem estava nos bastidores e aqueles que eram os asseclas do palácio sabiam que o reino estava quebrado. Por isso Salomão ofereceu a Deus 1000 bois, não foi nem vacas, porque era o que tinha sobrado do reinado do pai, bois de arado, bois com os músculos duros. E quando Salomão deu isso a Deus, Deus ficou tão apaixonado que foi no quarto dele e disse, você me deu tudo que sobrou de Israel, então se um homem tem coragem de me dar tudo que ele tem, eu tenho coragem de dar tudo que eu tenho para esse homem. Pede o que você quiser, porque eu vou te dar. Aí ele pediu sabedoria, Deus encheu ele de sabedoria. Mas, diferente do que todo mundo pensa, Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia. Houve um homem no Velho Testamento mais sábio do que ele. Vocês sabem, né? Quem foi? Daniel. Capítulo 26, 27, 28 de Ezequiel, quando Deus está discutindo com uma entidade invisível, um espírito, Lúcifer, uma das maiores mentes que o universo conhecera, o Senhor disse para ele assim, Lúcifer, eu te fiz mais sábio do que Daniel. Deus não comparou a sabedoria de Lúcifer com a de Salomão. Então houve um homem mais sábio do que Salomão na Bíblia, que foi Daniel, porque ele caminhava entre dois mundos, né? Esse aqui e aquele lá. Mas isso é outra mensagem para um outro dia. É esse Salomão que vai assumir o trono. Como ele assume o trono, e ele sabe que o trono está quebrado, vem sobre ele a sabedoria de casar-se com várias mulheres da região, de outras tribos. Naquela época, o homem que casava a sua filha se livrava de um fardo. Então, ao se livrar do fardo, ele tinha que dar uma compensação para quem assumia a filha. E qual era a compensação? Moedas de ouro. De 8 a 10 moedas de ouro. Salomão casou quantas vezes? 700 mulheres, fora as concubinas. Se foram casamentos, 700. Pense em 700 pais levando dotes de ouro para Salomão. Foi esse ouro que fez ele se reerguer, construir navios, pegar homens que conheciam a tal da lenda de uma ilha chamada Ilha de Ofir. E aí, nesta ilha que Salomão apostou, descobriram lá minas de ouro, e daí vem toda a riqueza de Salomão. Então, os casamentos de Salomão não foram casamentos porque ele era promíscuo, nada disso, eram casamentos políticos. E como ele casou 700 vezes e nunca amou nenhuma daquelas mulheres, um homem que não ama, ele não tem, ninguém é dono do seu coração. Por isso ele arrumou 300 concubinas, eram apenas ficantes. Ele tinha 1000 pedaços de carne, ele tinha 1000 aventuras, mas não tinha um único coração. Ele nunca amou nenhuma daquelas mulheres. É por isso que quando aparece pela primeira vez uma mulher na vida dele de verdade, ele arria os 4 pneus e enlouquece. Ele conheceu o amor de verdade, que o amor, ele cega e deixa a pessoa tão. Vou falar de novo. Só tem essa experiência quem ama. Alguém já amou aqui? Ninguém vai levantar a mão. O povo, você casou por quê? Casou por impulso, tá igual Salomão, foi obrigado. Quem ama fica surtado, fica louco. E Salomão se apaixonou por uma mulher diferente, extravagante, uma mulher linda que foi conhecer a sua sabedoria. A tal da rainha de Sabá. Pense numa mulher bonita, que quando o padre João Ferreira de Almeida foi traduzir a Bíblia, coitado, ele já vivia numa época de extremo racismo. Quando ele leu o que estava escrito, ele falou, não posso colocar a tradução verdadeira, senão vão me matar. Então ele colocou assim na nossa Bíblia, que ela era morena, queimada pelo sol. Olha que poema bonito. Isso aqui é uma mulata, né? Morena, queimada do sol é uma mulata. Mas no original em que foi escrito, lá na língua hebraica, é Meilená.
Meilená é negra como um carvão, como uma pérola negra das profundezas do oceano. Era extremamente negra. Só que o padre João Ferreira de Almeida, ao traduzir a nossa Bíblia para a língua portuguesa, pegou leve para não ser acusado de racismo. Mas era essa mulher. Salomão se apaixonou por ela exatamente porque ela tinha uma beleza diferente, uma beleza extravagante, uma beleza exótica. E Salomão se apaixonou tanto que ele começou a enlouquecer. Você acha normal uma rainha vir te conhecer e ela te trazer presente, na hora de ir embora você dá 10 vezes mais para ela? Você acha que era mesmo só para provar que ele era rico? Não, ele se apaixonou por ela, ele dormiu com ela, ele engravidou aquela mulher. E ela voltou para o continente africano com a semente dos judeus dentro dela. Por isso que quando Jesus está lá para ser crucificado no meio do caminho, na adoração dos judeus, numa festa tão linda como a Páscoa, tem um negro lá, adorando também. E é esse negro que o soldado maldito romano, achando que ia humilhar Jesus, dizendo assim, ninguém da sua tribo, ninguém do seu povo vai te ajudar por causa da cor da pele, pegou o sirineu para ajudar. Simão Sirineu, Simão de Cirene, perto da Etiópia, era um judeu negro. Como é que haviam judeus negros? Descendentes de Salomão com a rainha de Sabá. Olha como a Bíblia vai se encaixando, como a Bíblia é linda. Isso tinha que ser ensinado lá no simpósio da Sociedade Bíblica do Brasil. Coisas assim, extravagantes. Então Salomão se apaixonou por ela, dormiu com ela, só que ao ouvir os sábios conselheiros, os conselheiros disseram, Salomão, você pode ter tudo com ela, menos casamento. Por quê? Porque é proibido. Mistura de raças, miscigenação. Deus já trabalhou diferente quando os samaritanos nascem de onde? Da união de judeus com outros povos. O Senhor rejeitou esse tipo de união. Salomão não podia se casar com a rainha de Sabá. E aí começa o problema que eu acredito que todos já viveram. Tudo que é proibido é mais gostoso. Quando falaram, você não pode, aí que ele queria ela. E agora, como não pode, aquilo entrou na cabeça dele, foi uma mensagem contrária. Isso é psicologia, só psicólogos aqui pode explicar isso. Ele ficou com a mentalidade dele ficou fixa. Então ele começou a manter relacionamento com ela à distância, se encontravam esporadicamente e começaram a trocar cartas. E as cartas que ele escrevia para ela se tornou um livro de cantares de Salomão. Salomão deixou para nós 3 presentes na Bíblia, 3 pérolas literárias: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Só que quem é leitor assíduo, como o apóstolo da nossa igreja, sabe que todo escritor tem um carimbo. Todo escritor tem uma forma elegante de escrever. Eu já li milhares de livros, eu sou um leitor ávido, eu amo ler. E todas as vezes que eu pego uns livros, porque assim, eu leio de tudo, tá? Eu amo livro de ficção científica, eu amo livro de histórias, Agatha Christie, Dan Brown, J.R. Tolkien, eu amo todos os tipos de livros. Amo ler Harry Potter, não jogue pedra em mim, tá? Eu sou jovem também, eu amo. É coisa estranha, mas eu gosto, eu amo o Senhor dos Anéis. Eu vou fazer o quê? Estou assistindo agora a 2ª temporada da nova série que está lá no Prime, né? Amo essas coisas, eu sempre amei. Talvez por isso me tornei um contador de histórias. Diz que eu não sou pregador, eu sou um contador de história. Minhas pregações têm roteiro. Quem entra comigo numa pregação não para de me ouvir, porque quer saber o fim da história. Por causa disso, são essas visões. E então, Salomão, ele não tem uma marca. Ele é o único escritor que você não sabe que é ele que está escrevendo. Ou, se é ele, você fala, ele está esquisito. Porque cada escritor tem um jeito de escrever. Mas os 3 livros dele têm 3 impressões. Parece ser 3 homens completamente diferentes escrevendo. Não parece ser o mesmo homem. E isso chamou a minha atenção. E eu comecei a tentar entender. O livro de Cantares, por exemplo, ele escreve quando ele é solteiro, quando ele é jovem. E todo jovem só tem um pensamento na vida. A puberdade é uma bênção. Os feromônios pululam dentro de nós, por isso que nós velhos temos que ter paciência com os jovens, até porque um dia nós já fomos jovens, né? Então nós sabemos o que é isso. E Salomão queria encontrar uma cara metade. É da natureza do ser humano encontrar uma cara metade. É da natureza dele. Ele precisa copular, ele precisa deixar semente. Nascemos para isso. E Salomão se apaixonou por ela e ficou louco. E começou a trocar cartas de amor com ela. E nessas cartas de amor, quem já leu Cantares aqui? Você já ficou rubro, vermelho de vergonha algumas vezes ou não? Tem coisas que Salomão escreveu que se a gente lê no culto, os irmãos falam assim, o sangue de Jesus tem poder.
E não é só de hoje, desde os concílios antigos, estão me falando memória no concílio de Nicéia, ou de dentro, o livro de Cantares foi arrancado do cânon sagrado de Nicéia, porque alguém levantou e disse assim, esse livro é um livro pornográfico. Imagine isso. O livro estava na Bíblia, arrancaram da Bíblia, depois voltaram o livro para a Bíblia. Arrancaram por quê? Por causa de alguns versículos. Por exemplo, Salomão dizendo na Sunamita, eu amo derrapar nas curvas do seu corpo. Eu amo beber vinho na taça do seu umbigo. Ele olha para ele assim, Sunamita, os seus seios são como cachos de uva. E eu não preciso falar o que a gente faz com uva. É bravo, né? Está escrito. Eu vou fazer o que está. Eu não vou ser mais sábio ou mais santo do que está aqui. Está aqui. A pessoa que leu com esse pensamento que você imaginou aí. Está amarrado. Arrancaram esse livro do cânon sagrado. Aí teve um outro concílio que alguém levantou para defender Cantares. Ainda bem que aceitaram. Também o argumento dele foi forte. Pergunte qual. O cidadão levantou Cantares, capítulo 6, versículo 10, e começou a dizer, aqui está a sacracidade do livro. Qual? Salomão, o homem mais sábio do mundo, morre com uma única pergunta. Quem é esta? Está lá, capítulo 6, verso 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras? Quem é esta? Se você pegar o texto inteiro e ler, você vai ver que Salomão está desabafando com alguém. Ele está falando da paixão dele. E como proibido foi, ele não tinha amigos mais para comentar que ele mantinha esse caso com essa moça à distância, de outro país, de outra raça. Então ele lembrou do pai dele. Diga, ele lembrou o quê, pastor? Um dia Deus era tão amigo de Davi, diz, Davi, eu vou te punir, mas eu vou deixar você escolher. O que, senhor? Quer cair na minha mão ou na mão dos homens? Senhor, eu prefiro cair na sua mão, porque na sua mão tem misericórdia. E Salomão, então, tornou Deus amigo dele. Salomão, aqui no capítulo 6 de Cantares, está falando com Deus. Ele está dizendo, Deus, eu achei a mulher na minha vida, só que eu não posso casar com ela por causa da lei. E Salomão elogiou tanto, que Deus falou assim, ô Salomão, sim senhor, baixa a bola. Por quê? Essa aí é bonita, mas tem uma mais bonita do que essa. Não tem, senhor, eu tive 1000 aqui dentro, tem 1000 aqui dentro do palácio. Eu conheci as mulheres do mundo, essa é a única. Não, Salomão, tem uma mais linda do que ela. Eu imagino Salomão dizendo, só acredito vendo. E Deus dizendo, então vou te mostrar uma foto. Mas é uma foto holográfica. Alguém lembra de holografia? Você pega a foto, ela está de um jeito, você vira, está de outro, você vira, está de outro. Deus plantou no céu uma foto holográfica, uma mulher linda, em 4 poses. Quando Salomão viu a mulher, poeta, estava apaixonado, romântico, louco, disse, quem é esta que aparece como a alva do dia? Aí Deus vira a foto. Ih, agora está formosa como a lua. Aí Deus vira a foto. Agora está brilhante como o sol. Aí Deus vira a foto. Agora ela está formidável como um exército cheio de bandeiras. Quem é esta? E Deus se calou. Salomão viu e Deus não deu a resposta. Mas caso alguém aqui vá para o céu antes de mim, se chegar no céu e encontrar Salomão lá, não vai ser difícil, né? Todo sábio tem cara de louco, deve ser barbudo, boca aberta, igual Albert Einstein, meia língua para fora, andando com a mão para trás. É Salomão. Se aproxima, se apresente, Salomão. Eu venho lá do futuro e eu estou aqui para dar uma resposta para você que você morreu sem saber. Ele vai ficar bravo, porque todo sábio é meio arrogante. Eu soube de tudo, eu fui um dos mais sábios. Não, Salomão, teve uma coisa que você viu e não sabia, e morreu perguntando, o quê? Quem é esta? Que aparece como alva do dia, formosa como a lua. E ele vai lembrar e fala, a mulher que Deus me mostrou que era mais bonita do que a Sunamita. Você conhece ela? Você vai murchar a barriga, estufar o peito, estender a mão e dizer, não só conheço, sou eu, Salomão. Ele vai falar, mas você vai dizer sim, eu sou a igreja de Jesus Cristo. Eu sou a noiva esperada, por quem ele morreu na cruz do Calvário. O amor dele, Salomão, foi maior do que o seu, porque ele morreu por esta, pela beleza dela. E outro dia eu volto aqui para falar sobre essas 4 fases da igreja, tá bom? Formosa como a lua, brilhante como o sol, como o nascer do dia, e formidável como o exército com bandeiras. Eu já tenho 3 cultos para voltar aqui, pronto, são 3 sessões, se vocês tiverem paciência. Então veja só, esse é Salomão, ele escreveu o seu livro de Cantares porque ele estava apaixonado. Eu amo Salomão nessa fase, mas por causa dessa fase dele, eu quase perdi a minha vida.
Quer perguntar por quê? Recém-convertido, assembleiano no meio do mato, cheguei na igreja, me apaixonei pela irmã Edileuza com quem eu me casei. E esse ano vamos completar 32 anos de casado. Me apaixonei por aquela galega, filha de italiano com português, linda, né? Eu falei, é essa que eu quero. Aí eu cheguei no líder da mocidade, como é que eu conquisto ela? Ele falou, seja romântico. Mas eu tinha vindo do mundo, eu falei, se eu contar os versinhos que eu sei, não vai prestar. Tem algum livro de amor dos crentes? Falei, tem. Falei, qual? Cantares de Salomão. Eu li Cantares, eu bebi Cantares, eu devorei Cantares. Eu passei uma semana refletindo, eu decorei parte do livro. Eu ficava na frente do espelho e disse, eu preciso conquistar a Edileuza. A gente não pode ser prolixo, então tem que ser um versículo só. No meio de centenas ali, eu falei, eu preciso escolher um para ganhar ela. E escolhi um. Naquela época a gente mandava cartinha, Roberto, uma música de amor aí, Roberto. Né? Isso. Eu mandei aquela carta bonitinha, fiz florzinha, naquela época ainda, né? E aí dobrei a carta. Eu tenho, pode parar que você já desviou também. Ele se empolga, não sei o que dá na cabeça dele. Aí, no meu pensamento, eu tenho certeza que o resultado final daquele momento foi culpa do almíscar. Alguém lembra do almíscar? Sangue de Jesus tem poder. O perfume que o anticristo vai usar na grande tribulação, vai espirrar nos desviados que ficarem. Maldito perfume do Avon. Eu creio que foi aquilo, porque era a única coisa que a gente podia comprar, né? A senhora está rindo, eu não sei, eu olho para a senhora e vejo assim, seiva de alfazema. Ali atrás estou vendo leite de rosa. Ah! Chega a dar asco na gente. Fazer o que era outra fase da vida. Eu acho que foi o almíscar. Escola dominical, 9 da manhã, eu sentadinho, ela sentada na minha frente no banquinho da Assembleia de Deus, eu toquei no ombro, falei, irmã Edileuza, pois não, irmão Marco, toda a formalidade assembleiana, dei o bilhetinho para ela, queria que a irmã lesse, por favor. Aí, por favor, me responda na Bíblia, disse, semana que vem ele responde. Naquela semana eu subi monte, eu desci monte, eu orei, me apresentaram as irmãzinhas do coque, aquelas que revelavam, que só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Eu fui nelas, eu falei, ora por mim, porque não, vai ser o fim da minha vida ao lado dessa mulher, né? Eu fiz tudo aquilo que um pentecostal faz. Semana da frente, encontro a irmã Edileuza, escola dominical, ela passa por mim 3 vezes, não fala nada. Eu falei, Jesus, o que aconteceu? Aí eu fiz questão de parar na frente dela umas 4 vezes mais. Ela, ô irmão Marcos, estava esquecendo, ela sacou da Bíblia um bilhete. Está aqui a resposta, como o irmão pediu, respostas na Bíblia, viu? Eu falei, amém. Eu não fui para o ensaio da mocidade, eu corri para o banheiro. Sentei no trono, fechei a porta. Peguei o bilhete e antes de abrir eu fui cheirá-lo, é claro. Não tinha cheiro de nada. Eu falei, deve ter se emocionado tanto, né? Esqueceu até de colocar o perfume. Eu abri, começava assim a carta. Irmão Marco, como o irmão pediu, segue resposta na Bíblia. Eu nem li, eu falei, Senhor, vai estar escrito assim, vem amado meu. Vem saltando pelos montes. É o que está escrito lá em Cantares. Era para ela responder exatamente o que a Sunamita respondeu para o Salomão. Aí, eu acho que ela errou o versículo. Ela respondeu assim para mim, resposta na Bíblia. O Senhor te repreenda, Satanás. Para trás de mim. Porque não foi você, porco. Até hoje, quando eu toco no assunto, eu acabo dormindo no sofá. Ela não gosta de tocar no assunto, levou um tempo para eu reconquistá-la, casei com ela, mas ela não gosta do assunto. Eu não entendo mulheres. Mulheres não entendem homens apaixonados, mulheres não entendem homens românticos, mulheres, elas não conseguem ver como a gente vê. Né? Eu escrevi para ela, para mim, um dos versículos mais lindos de Cantares, mas ela não entendeu fazer o quê, né? Um monte de gente curiosa, né? Saber o que eu escrevi. Eu escrevi assim para ela, Edileuza, tu és mais bela do que as éguas de Faraó. O quê? Você conhece as éguas de Faraó, por acaso? Você estudou sobre as éguas de Faraó? Eu estudei, o pastor também estudou. Não dá inveja, pastor, de uma égua de Faraó? Aqui, ó, só intelectuais entendem. As éguas de Faraó eram bem tratadas, eram bonitas. Não adianta falar, ninguém entende homem apaixonado. Salomão escreveu essas loucuras, pergunte por quê? Porque o relógio do tempo não para.
Em cada fase da vida, agimos de uma forma. Quando ele era moço, cheio de adrenalina, cheio de hormônios e feromônios, ele só pensava naquilo que todo mundo pensa, queria encontrar uma cara-metade e faria qualquer coisa por ela. Não há pensamento sobre Deus nessa fase. Ele é apenas uma pessoa que procura alguém. Só que como o relógio do tempo não para, de repente eu pego Salomão escrevendo o livro de Provérbios. Aí você lê Cantares, um homem apaixonado, romântico, coisas bonitas, poesia. O poeta é de uma inspiração em que ele olha para a lua e faz uma música para a lua. Ele vê beleza nas cores, ele vê beleza no som. O poeta enxerga beleza na dor. Só um poeta para ver isso. Mas de repente, do livro de amor e de paixão, escrito naquela escrivaninha de madeira pintada de ouro, usando aquela pena bonita, usando o nanquinho papiro da época, agora ele senta na mesma escrivaninha e põe de lado o poeta, põe de lado o amor e começa a escrever um livro que poucos gostam de ler, porque é um livro de conselhos. Me dizem por aí que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Conselhos bons até, mas alguns extravagantes demais. Conselhos bons, por exemplo, ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela crescer, não se desviará dele. Conselhos meio esquisitos da Bíblia, por exemplo, tem um que diz assim: melhor é o homem ir a um velório do que ir a uma festa. Chama o seu filho, sua filha, fala assim: ó, tem um programão para você hoje. Sério, pai, qual? Vai num velório. O velho fala: ô, tá louco, velho? Que é isso no velório? Não, vai lá, é melhor do que uma festa. Você tá louco, pai? Na festa tem isso, tem aquilo, no velório só tem um presunto dentro de uma caixa de madeira. Mas é um conselho. Quem é que está escrevendo esse conselho? Um jovem? Não, porque o jovem não tem essa visão da vida. É um velho, é uma pessoa experiente. Nós que somos pais sabemos o que um filho adolescente é capaz de fazer com a gente, com o nosso coração. Quem tem filho adolescente aqui? Meus pêsames. Você sabe do que eu estou falando, então. A criatura sai de casa, faz questão de deixar acabar a bateria do celular. Ou desligar, para você não achar ela. Aí você não dorme enquanto a criatura chega. A criatura chega, você grita, fala, entra por aqui, sai por aqui. Você que um dia foi herói, agora é um chato de galocha. Aí ele não sabe porque a gente diz isso, que é melhor um velório do que uma festa. Porque quem vai em uma festa só pensa em azaração, só pensa no momento, não pensa nas consequências. Mas quem vai em um velório olha para aquele caixão e diz assim: caramba, essa pessoa estava viva ontem e hoje está aqui. Você já foi no velório de alguém que morreu de acidente de carro? Você lembra como você saiu dirigindo de lá? Uma educação no trânsito que você nunca teve. É psicológico. A sua psique é atingida pela visão e você passa a ser educado de repente. Por quê? Por causa da mensagem que aquilo passa. É esse Salomão que escreve o livro de Provérbios, livro de conselhos. O Salomão de Provérbios não é o adolescente, não é o solteiro que escreveu Cantares. É um homem vivido. Ele chega naquela fase de idade que Freud chama de idade do lobo, em que o homem passou dos INTA, chegou nos ENTA, mas não nos ENTAs tão pesado, né? Passou dos 30, chegou nos 40, 50. Ele está lá, o cabelo dele não é todo branco, ele está grisalho. O homem, quando fica grisalho, fica mais bonito, né? Lembra de você mais grisalho? Tenta pegar uma foto sua antes, você vai ver o Kunta Kinte antes, e agora você vai ver aí o Brad Pitt. O homem de meia idade, ele é elegante, ele fica charmoso. Esse homem que escreve Provérbios, ele está passando daquela fase de olhar para o para-brisa da vida. Ele começa a olhar de relance para o retrovisor. A vida é assim. A vida é um carro. A gente só olha para o para-brisa porque tem uma visão ampla. A gente vê o futuro, onde a gente quer chegar. Mas quando a gente vai ficando mais velho, é automático a gente começar a olhar para o retrovisor e ver tudo por onde a gente passou. E quando a gente começa a olhar por onde a gente passou, a gente começa a dar valor. E a gente quer, por natureza de sobrevivência, pegar aquela prole que saiu da gente e ensinar ela: cuidado, eu já passei por aí. Mas não adianta falar, a criatura não vai entender até ela passar por ali também. É a natureza da existência. E aí Salomão começa a dar conselhos. Não é o mesmo homem que escreve Cantares, é outra fase, ele tem outra impressão da vida. Mas o relógio do tempo não para. De repente a gente pega Salomão escrevendo Eclesiastes. Aí
é para acabar. É uma pá de cal em cima da vida. O livro de Eclesiastes é um livro de desabafo. É o livro mais pesado da Bíblia. Eu evito ler Eclesiastes, porque ele me faz olhar para um espelho, principalmente agora que eu passei dos 50. Já dobrei a curva do Cabo da Boa Esperança. Estão chegando nessa fase aqui, vai chegar a sua. Eu tenho mais passado do que presente e do que terei no futuro. Me diga alguém que você conhece que viveu até 100 anos. É raro. Então eu estou com 51, eu já passei da fase de errar. Eu digo aos amigos com a minha idade, você não pode mais errar. Você não tem mais direito de errar. Porque até os 50 você tenta deixar para os seus filhos uma herança. Dos 50 para frente você tem que deixar para eles um legado. Até os 50 você quer deixar alguma coisa para eles. Depois dos 50 você quer deixar alguma coisa dentro deles. Tudo que eu vou fazer agora eu penso nas minhas filhas. Eu penso na minha neta. Eu não penso mais em mim, eu não penso mais em conquistar isso, aquilo. Tudo que eu penso e vem à minha mão é filhos e netos. Olha como é a vida. Nem parece ser aquele menino lá da Vila Tatu que saiu pregando pelo mundo. Pareço ser hoje o tataravô daquele menino cheio de sonhos, visões e de adrenalina no corpo, e vitalidade, e gana, que fazia loucuras, estripulias, que errou e errou muito. Hoje eu olho para aquele menino, se eu pudesse voltar no tempo e encontrar ele, eu ia tentar dar conselho. E sabe o que aquele menino ia falar para mim? Eu não preciso de você para nada. Porque eu falei isso muitas vezes para pastores. Porque como eu fui gestado nas trompas, eu não tive pai, não tive paternidade. E a paternidade que eu tive foi abusiva, porque eu sou assembleiano. E o assembleiano nem toca em assunto de paternidade espiritual, porque se for falar não existe. Porque os nossos pais, para serem pastores, apanharam e sofreram mais do que sovaco de aleijado. Opa, não pode falar isso que dá cadeia. Deixa eu reformular. Sofre mais do que axilas de portadores de necessidades especiais. Político, a gente aprende a falar de tudo. Pois é, os nossos pais, o assembleiano obreiro, para ser obreiro assembleiano, ele não importa se ele tem dom ou não. Ele tem que saber obedecer. Se o pai espiritual dele fala assim, deita, senta, vira, finge de morto, rola, aí ele está apto para ser obreiro. O restante, os dons, a chamada divina, é subjetiva para eles. Então, a gente só dá aquilo que a gente recebe. Então, o moço Feliciano, o menino lá da Vila Tatu, cortador de cana-de-açúcar que rompeu e venceu na vida, não se compara em nada a esse homem que está aqui agora. Porque o relógio do tempo não para. Ele vai acelerando e não respeita nada. O Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes é o mesmo que escreveu a carta de amor. É o mesmo que escreveu Conselhos. Só que agora eu imagino ele saindo do banheiro, precisando de 2 pessoas para ajudá-lo a sair do banheiro. E ele está na frente do espelho, o espelho todo embaçado, e ele com aquela mão toda ossuda vai limpar o espelho. E quando ele olha de relance, ele vê aquele menino lindo. Filho de Davi com Batseba, devia ser um cara lindo. Pernas robustas, braços, conquistador, galanteador, 1000 mulheres à disposição, encontrou o amor da vida dele, burlou as leis para ter um amor com ela. E de repente aquela figura daquele homem másculo, bonito, vai desaparecendo como uma nuvem. E aí aparece um homem grisalho, austero, forte, conselheiro de reis. E ele ainda fica feliz. Mas de repente aquela imagem também desaparece. E o que ele olha agora assusta ele. Ele vê um homem de cabelo ralo, esbranquiçado, entradas profundas, quase calvo. Ele vê olhos que não brilham mais, carregados de nuvens. Ele tem problema de visão. Ele olha para suas bochechas, estão caídas. Ele tenta sorrir. Os moedores, conta ele depois, já não existem mais. Entortaram, amarelaram, caíram.
Ele vai olhando para o corpo dele. Ele tem nojo dele mesmo. Flacidez, rugas, pele manchada. Ele olha para as pernas, são 2 caniços. Não há nada mais que atraia ninguém a ele. Salomão começa a perceber que a vida é de fato um breve sopro. Ele começa a perceber que a vida é de fato só um fio de prata. Extremamente sensível e que acaba assim, ó. Uf. Os únicos amigos que lhe restam são artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, cataratas, bursite, flacidez, sobra flatulência e pior, impotência. Ele lembra da última visão que ele teve do pai. 2 virgens deitadas ao lado do pai dele não esquentavam o corpo de Davi. Não era esquentado o frio, não. Não havia reação química. Davi não tinha nenhum tipo mais de aptidão sexual. Porque essa é a vida do ser humano. Quando Salomão se vê daquela forma, ele vai lá para aquela mesma escrivaninha que ele escreveu letras garrafais de amor para a sunamita. Ele vai para aquela mesma escrivaninha onde ele escreveu conselho para os reis. E agora ele vai desabafar. Quer me acompanhar nas escrituras dele? A mão dele agora está tremendo. A letra sai torta. E ele começa a dizer, vaidade. Vaidade? Tudo na vida é vaidade. Tudo que os meus olhos desejaram, eles tiveram. E do que adiantou? Olha o que restou em mim. Aí ele apela. Há um tempo para tudo na vida. Há um tempo de correr. Mas há um tempo de parar de correr. Há um tempo de conquistar e há um tempo de parar de conquistar. Ele vai selecionando tudo pelo que ele passou e ele termina dizendo assim, gente, tem um tempo de nascer. Mas tem um tempo de morrer. Aí ele deixa o conselho mais sábio de todos. Pessoal, de tudo que eu vivi, a única riqueza que me prestou não foi o palácio, porque o palácio vai ficar. Não foram as éguas de Faraó, não foram os muitos amores. A única riqueza que eu tive foi que eu conheci o Deus do meu pai. Agora, no meu estado de velhice, só tem uma lembrança. Qual, Salomão? Do meu Deus. Lembra-te do teu Criador. Nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias. Que dias são esses? O dia em que você não tem mais saúde. O dia que você não pode correr mais. O dia que você não pode mais ficar 2, 3 horas ajoelhado. O dia que você não pode mais ir para o monte orar. O dia que você não consegue mais pegar um carro e ir para um congresso, ver aquele pregador ou aquele cantor da sua preferência. O dia que você chega no culto, você diz, o que eu estou fazendo aqui? Que vontade de ir embora daqui, esse homem não para de falar, esse cantor é muito barulho. A vida vai se deteriorando. Isso é a vida, gente. O homem ou a mulher que se estriba em cima da sua beleza, da sua sabedoria ou da sua riqueza, são perfeitos idiotas. Porque tudo acaba. Quantas pessoas bonitas você conheceu que terminaram a vida sem nada? E não teve dinheiro que consertou elas. Não houve conserto. Porque é a lei da existência. Quantas pessoas sábias você viu serem traídas pelo mal de Alzheimer? Quantas pessoas ricas, por causa de uma mudança econômica no país, perderam tudo? Tudo nessa vida passa. A única coisa que não passa é o que nós estamos sentindo aqui nessa manhã. E sabe o mais lindo? Pergunte o quê? Quando eu tinha 13 anos, eu chamava Deus de pai. E eu me jogava nos braços dele. E agora com 50, eu chamo ele de papai. Eu continuo me jogando nos braços dele. Porque para o pai, o filho não envelhece. Olha que coisa bonita, você tem filho aí com 20, 30 anos. Até hoje eu falo, meu amor, cadê as crianças?
criança, eu já sou vovô, minha filha já é mãe, eu chamo ela de criança ainda, porque para o pai, o filho não envelhece. Sabe qual é a minha maior alegria? Quando uma filha minha me liga e diz, pai, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, eu ainda sou útil. Deus procura você nessa tarde, nessa manhã para isso. Para que você diga, ele, o Senhor ainda é meu pai. Eu me envelheci, fiquei sábio, fiquei rico e tudo isso, mas eu ainda dependo do seu amor. Por favor, nessa manhã, quando terminarmos essa reunião, não saia daqui de qualquer forma. Saia daqui, amor, você tem agora. Não adianta ficar sonhando com o impossível, não adianta ficar no mundo de Bob, tem que viver o agora. É claro que você tem que continuar sonhando, sem sonhos você não vive, você vegeta, mas sonhe com o pé no chão. Parte de você, permita-se voar, mas parte de você se agarre aqui ainda. E sempre lembre, tudo que você fizer tem consequência. E tudo que você fizer, você tem aqui atrás de você um séquito de pessoas que precisam de você para tudo. Então, por favor, tenha juízo. Você não tem mais idade para errar. Aprenda nesse fim, ou nesse resto de existência, a perdoar. Só entende de perdão quem precisou dele. Só é misericordioso quem um dia foi alcançado pela misericórdia. Por isso o obreiro passa pelas suas fases. Hoje, na fase mais velha, eu sou muito mais paciente do que quando eu era mais jovem. Quando eu era mais jovem, eu jogava as pessoas no inferno com uma facilidade. Tá de barba? Vai para o inferno. Tá de saia curta? Exclusão. Hoje, a pessoa chega com o pior de todos os pecados, eu tento salvar ela de tudo quanto é forma. Por quê? Porque eu já tive aquela idade. E se eu não tiver paciência com quem vem atrás de mim, quem é que vai ter? Cumpre a nós, como pastores e líderes, salvar essas pessoas. Aprenda a deixar de lado a mágoa. Principalmente aquela dos seus líderes que te magoaram também, senão você vai se tornar como eles. Aprenda a reavaliar o seu passado, para te dar uma sequência e uma história nova no futuro. Quero terminar contando uma história que é dolorida demais para mim, eu tenho contado muito esses dias. Eu sou filho de uma mãe solteira, não tenho o nome de pai no meu documento. Sou o famoso filho bastardo. O nome de pai é um risquinho. E eu não tenho memórias do meu pai na minha mente, porque ele nunca foi presente, sempre me abandonou. Eu era jovem pastor. Quando alguém me procurou desesperado, alguém da família do meu pai que eu não conhecia, dizendo que meu pai estava internado e queria falar comigo urgente. Fui falar com a minha mãe, ela disse, vai lá falar com ele. Fui no hospital, abri a porta do quarto, estava aquele velho deitado na cama, um rasgo daqui até aqui, tomando soro. Não era a visão do pai que eu tive, porque o meu pai era um homem bonito, olho azul, um português, vibrante, arrogante, e agora está ele ali todo fragilizado. Quando eu entrei, ele sentou na cama, olhou para mim bem austero e disse assim, não consigo mais pagar o aluguel da sua mãe. Eu disse, a minha mãe tem filho, eu cuido dela, pode deixar. Eu estou aqui doente, eu não sei quando saio, nem se saio. Eu disse, eu desejo boa sorte. Foi isso. Mais alguma coisa? Não era só isso. Falei, então, até mais. E saí. Quando eu coloquei a mão na porta, na maçaneta da porta para sair, aquele velho, ele não devia ter falado aquilo. Ele gritou comigo assim, filho! Aquilo me travou. Eu não sabia que palavras tinham o poder de travar a gente. Filho, eu fiquei imobilizado. Eu não conseguia andar para frente, para trás, eu não conseguia pensar. A minha respiração foi faltando. E ele insistiu, filho. Eu olhei para trás, ele estava chorando. Ele falou, você pode voltar aqui? E eu fui andando, pé pesado. Cheguei perto dele tremendo. Ele ficou em pé com dificuldade e me abraçou. É o único abraço que eu lembro do meu pai. O único. Eu não sabia que abraço de pai era tão bom. Se eu pudesse voltar no tempo e congelar aquela cena, eu estava abraçado com ele até agora. Como eu me sentia protegido. Como eu me sentia amado. Ele veio aqui no meu ouvido e falou assim, eu te acompanho de longe e você me trouxe muito orgulho. E aqui dentro eu falava, por que o senhor não me falou isso antes? Por que o senhor não me abraçou antes?
Mas ele não podia dar, ele nunca recebeu. Depois eu conversei com a família, meu pai virou uma família dura, de português, português é duro por natureza. Como é que alguém vai dar aquilo que ela não tem? E aí eu saí dali. Naquele dia, eu consegui liberar perdão. E eu descobri que eu não estava perdoando meu pai, que eu estava me aliviando. Eu descobri que essa história de perdão não é para o outro, é para você mesmo. Eu escolhi perdoar ele. E quando aqui dentro eu disse, eu perdoo esse homem, é como se tivesse saído um peso de cima de mim. Eu me tornei um outro homem depois daquilo. Mas eu só consegui fazer isso quando eu já era homem de verdade. O relógio do tempo não para. E com o passar do tempo a gente vai aprendendo. Pegue todo o seu passado, coloque ele em um balaio e escolha o que você vai fazer com ele. Vai deixar ele em cima de você com peso, vai transformar ele numa catapulta, vai te dar impulso de jogar para cima. Isso é uma escolha só sua. E vou te dizer mais, a unção que Deus te deu, ela não te blinda dessas emoções. Aliás, a unção de Deus chega a ser algo engraçado, ela só vem quando você vai ser usado por ele e para ele. É no púlpito que você se torna um leão, um gigante. 5 minutos depois está você de novo, voltando a estaca zero. A unção deveria nos acompanhar 24 horas por dia, mas ela não nos acompanha. Ela é uma proteção específica para um momento específico. Quando termina isso, Deus te deixa voltar ao seu livre-arbítrio e a viver a vida real. Eu costumo dizer aos meus amigos, aos alunos e aos meus obreiros, a vida na igreja é como se fosse um momento mágico. Tanto é que tem culto que a gente não quer ir embora. A vida real não está aqui. A vida real está lá fora. É quando você entra em casa. É quando você tira a roupa do sacerdote. É quando você tira a mitra. É quando você tira o óleo da barba. É quando você tem que ser pai. É quando você tem que ser esposa. É quando você tem que ser irmão, tio, primo, amigo, funcionário, empregado, patrão. A vida é essa. O relógio do tempo não para. Quem dera eu pudesse ter o ímpeto que eu tinha na minha juventude. Se eu somasse aquele ímpeto com essa sabedoria de agora, eu seria o maior homem do mundo. Mas Deus não dá tudo para as pessoas. Não dá para ter tudo na vida. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que você entenda que a vida é feita de fases. E não se julgue, nem se auto-execute. Não se sabote por causa das quedas, por causa das interfaces da vida, por causa dos acidentes de percurso. Graças a Deus hoje temos igrejas que aceitam seres humanos, porque a igreja que eu nasci só queria super-homens e Mulher Maravilha. Bom que ainda tem igrejas que compreendem que às vezes, é claro que como pastor a gente prega para a pessoa não se divorciar, mas não é regra, acontece, e quando acontece o que vamos fazer? É claro que nós não queremos o mal, mas e quando o mal vem? Nós não podemos fechar os olhos, nós temos que começar a atuar e trabalhar. A igreja é feita de emoções, mas falta às vezes intelecto. Se somarmos o intelecto com as emoções, nós podemos curar o mundo. Nós podemos virar a sociedade do avesso. Nós podemos ser luz nas trevas para as pessoas. Que Deus nesta manhã te visite. Que neste aniversário, seu apóstolo, fique esse presente do céu. E que você coloque na sua memória o relógio do tempo. Ele não para. Atue dentro do seu tempo. Tem que ser melhor. Tem que ser melhor para si mesmo. Tem que ser melhor com todos os seus. Aprenda, como eu disse, a perdoar. E aprenda, por favor, a desfrutar dos momentos bons que a vida dá. Felicidade é de fato uma utopia. Só existe nos poemas. Existem momentos de felicidade. E eles passam rápido. Porque desde que Adão pecou, o mundo foi amaldiçoado, estamos nessa maldição. A plenitude será quando entrarmos na Nova Jerusalém. Se a trombeta tocar hoje, e daqui só 2 subir, um sou eu, quem é outro? Deixa eu ver. Aí virá a plena felicidade. Mas até lá, é dor, tristeza e ranger de dentes. É viver um dia após o outro. Step by step, como dizem os americanos. Eu termino contando uma outra história. Eu fui visitar minha mãe um dia desse, Dona Lúcia. Dona Lúcia é uma figura.
Quem me acompanha aí há mais de 30 anos pregando deve ter visto fitas, cassetes, DVDs. Eu contando assim, eu ia pregar nos congressos, falei, irmãos, ora por mim que eu estou pregando aqui, mas minha mãe está lá no forró. Minha mãe gostava de um bate-coxa que só Jesus na casa. E ela ia num lugar na minha cidade, era um risca-faca. Vocês conhecem essa linguagem risca-faca? Era um trem do cão, um lugar que ela chamava Chaparral. Para você ter uma ideia como era. E a dona Lúcia me deu trabalho. Meu Deus, 34 anos eu orei pela dona Lúcia para Jesus salvar ela. Aí Jesus salvou ela. E eu batizei ela. No dia do batismo, eu quase ia segurar ela uns 5 minutos debaixo da água, né? Mas, graças a Deus, eu não tive esse ímpeto, né? Porque eu sei o que eu sofri com a minha mãezinha. Aí, dia desse, eu estou visitando ela. Cheguei lá, ela hoje, ela está debilitada, ela usa oxigênio 24 horas por dia, herança de 50 anos fumando 4 maços de cigarro por dia. Pulmão deteriorado. Aí ela quis ficar em pé para me dar um abraço, ela tem dificuldade até para ficar em pé. Aí eu ajudei ela a ficar em pé, agarrei ela pela cintura. Eu sou muito brincalhão. Eu falei, ei, dona Lúcia, que negócio gordinho é esse aqui, com essa saliência na cintura? Eu falei assim, ô meu filho, é a minha fralda. Quando aquela mulher falou fralda, eu travei de novo. Oh meu Deus. Aí eu desconversei, brinquei, mas eu fiquei numa situação muito desconfortável, não consegui ficar lá dentro. Eu saí, peguei minha caminhonete, eu virei a esquina, parei o carro e eu chorei, uns 40 minutos sem parar. Falei, meu Deus, o que é a vida? Porque a visão que eu tenho da dona Lúcia é uma mulher forte que colocava um menino pesado no braço e rompia 4 quilômetros para me levar na creche todos os dias. Eu aprendi a cortar cana de açúcar, apanhar laranja, algodão e café com a minha mãe. Ela ia para a roça e me levava junto. Não tinha homem que competisse com a minha mãe. Ela pegava aqueles taião de cana com facão sarando. Enquanto o pessoal estava aqui embaixo, ela já tinha sumido. Era um trator trabalhando. E agora a velha não consegue ficar em pé. E está usando fralda. Eu chorei. Porque antes de ir embora, ela falou assim para mim, eu queria tanto ir na igreja, filho, mas eu não consigo. Dá 5 passos, acaba o oxigênio. Aí toda segunda-feira a igreja vai lá fazer um culto na casa dela. Eu entendo Salomão falando quando eu vejo minha mãe. Lembra do Criador. Enquanto você pode estar aqui. Enquanto você pode pregar. Enquanto você pode visitar. Enquanto você pode ir no hospital ajudar um membro. Enquanto você pode estudar. Enquanto você pode ser um líder. Enquanto você pode brincar. Que vai chegar uma hora que você vai querer fazer tudo isso, não vai dar conta. E não é que você não vai dar conta porque Deus te abandonou. Não, é porque é a sequência da vida. Porque o relógio do tempo, ele não para. Incline a cabeça um pouquinho. Pode chorar. Pode chorar, pastor também chora. Ah, Jesus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a cuidar desse presente chamado vida. Quantas noites nós jogamos fora por causa de insônia, preocupação. Quantos fantasmas nós criamos que não existem. Quanta perturbação, o mundo está doente, Pai. A depressão chegou até nós. Nossos pastores estão se matando, meu Pai. Eu já fiz o velório de um de 33 anos que se matou, meu Pai. O mundo está doente. As pessoas são más. A internet está acabando com a gente, Pai. Nossa vida está sendo exposta. E se o Senhor não nos ajudar a atravessar esse período até o arrebatamento da igreja, eu não sei o que vai ser de nós. Ajude seus filhos a lidar com as fraquezas. Ajude seus filhos a lidar com as perseguições. Ajude seus filhos a lidar com as línguas feridas, com aqueles que só sabem roubar da gente e tirar a nossa paz. Ajuda, Pai, ajuda-nos a ter o equilíbrio de Jesus, que ao receber o beijo de um traidor, abraçou ele e chamou ele de amigo. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a ter o equilíbrio de Jesus quando viu Pedro possesso e disse, o diabo sai, mas você fica, Pedro.
Ajuda-nos, ó Pai, a sermos o Paulo, mas não do início, que mandou João Marcos embora, mas o Paulo que escreveu para Timóteo, dizendo: traz João Marcos, porque hoje eu entendo que ele é importante. Só a maturidade faz isso com a gente, meu Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nessa manhã a lidar com o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Nos ajuda a acreditar, Pai, que o dom e o talento que o Senhor nos deu, ninguém pode tomar, não importa e não interessa o que acontece. Senhor, na minha caminhada pelo mundo, eu encontrei muitos ex. Eu encontrei ex-atleta, eu encontrei ex-empresário, mas eu nunca encontrei um ex-ungido, meu Pai. Não existe ex-ungido, meu Pai. Ajuda, Senhor, os que estão passando por um momento querendo abandonar o ministério, trocar a igreja, voltar por meio secular. Ajuda eles a não fazer isso. Porque é só uma fase da vida. Essa fase vai passar. É chorando porque se você tem que cuidar de você e jamais te esquecer, ele sabe de tudo. João 14, 25. Quem foi abençoado pela palavra do pastor Marcos hoje? Estamos vendo a década do João 14, 25. Tudo isso tenho dito, enquanto ainda estou com... Quem disse isso? Quem disse isso? Diga: Jesus. Ele estava pregando o seu sermão de preâmbulo para a morte. João era o apóstolo do amor, mas também o apóstolo, sentido literário, dos detalhes. Um romancista por natureza. Seria isso? Meu consultor ali. E ele começa a discorrer sobre isso no começo, falando Jesus da volta dele, dos céus, para preparar. E no versículo 25 ele diz: tudo isso que eu falei, ou seja, tudo que está nesse texto e tudo que eu fiz até hoje, é porque ainda estou com vocês. Mas no versículo 26, ele diz assim: contudo, diga contudo. Fala para o seu irmão: contudo, tem mais alguma coisa. Ainda não acabou. Contudo, ainda tem mais alguma coisa. Eu amo Jesus Cristo. Ele sempre me surpreende. Ele sempre tem algo mais para mim e para você. Contudo, conselheiro, o Espírito Santo. Quem é ele? Você já ouviu falar dele? Sim? Ele vai fazer o quê? O Espírito Santo vai ser enviado pelo Pai, no nome de Jesus, para fazer o quê? Vamos dizer comigo assim: ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu... O Espírito Santo não vai dar para você coisas que ele não disse. Leia o texto. Ele vai ensinar para você todas as coisas que você precisa aprender. Por quê? Porque e fará, não é nem ele, é e fará. Você lembrar do que Jesus disse. E no versículo 27, ele diz: deixo-vos a paz. A minha paz dou a vocês. Só até aí. Volta para o 26. Sabe o que significa essa paz? A certeza que você está na vontade de Deus. Quantos aqui estão na vontade de Deus? Tem certeza disso? Porque aquela depressão, aquela angústia, aquelas dúvidas, aqueles medos, aquelas vontades de parar, só vem quando você está fora do culto, não vem agora. Né, James? Quando está sozinho lá, que o médico fala: vai ter que operar.
Não tem ninguém, irmão, não tem dinheiro, não tem nada que consiga mudar você, a não ser a paz que Ele dá. E essa paz só é possível se você estiver apto a ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer. Existem 3 coisas que o Senhor falou comigo que vai fazer com que as igrejas da mentoria cresçam. Anotem. Escreva num papel, anote no bloco de notas do celular, faça o que você quiser. Mas esta é uma profecia que o pai dessa rede está entregando para você. 3 coisas que Deus quer dar para as igrejas. Ah, mas lá usa isso, lá usa aquilo. Eu não sei, cada um vai usar o que Deus deu. Para nós, Deus deu essas 3 estratégias. Nem gosto da palavra estratégia. 3 coisas. Primeiro, precisamos dar lugar ao Espírito Santo em nossas igrejas. Vai ter ensaio? Convoque o Espírito Santo. Vai ter reunião de oração? Convoque o Espírito Santo. Vai ter culto de pregação? Convoque o Espírito Santo. Vai ter festividade? Convoque o Espírito Santo. Deixa Ele ser o Senhor da igreja para te lembrar do que você precisa. Ah, mas eu rodo, sapateio e falo em língua. Rode, sapateie e fale em línguas. Ah, eu não faço isso, eu só choro e sinto. Chore e sinta. Eu não estou dizendo o método de como você vai manifestar a presença dEle. Eu só quero te lembrar que você precisa trazer Ele para dentro da sua igreja. O Espírito Santo está procurando nossas igrejas para que Ele possa se manifestar. Você está me ouvindo? Pastor, convide o Espírito Santo para a oração do seu quarto. Pastor, convide o Espírito Santo para fazer as contas da sua casa que você precisa pagar com você. Pastor, chame o Espírito Santo para lembrar você qual é a estratégia de pegar o peixe com a moeda na boca. Essa é a primeira coisa que Deus falou comigo. Diga aos homens da mentoria que para que as igrejas cresçam, as igrejas da mentoria para que elas cresçam, aos empresários da mentoria para que eles cresçam, às mães para que elas cresçam, aos filhos para que cresçam, se eles querem crescer, que eles aprendam. A marca da rede de mentoria apostólica é: o Espírito Santo está presente. O Espírito Santo está. Ah, eu vou fazer um sermão para pregar, eu vou preparar uma mensagem. Ore primeiro e pergunte ao Espírito Santo o que Ele quer dizer para a sua igreja. Ah, eu vou na casa de fulano para conversar com ele e dar aconselhamento. Ore primeiro ao Espírito Santo e pergunte o que você vai fazer lá, isso é para você ir. Deixa eu te contar uma coisa que você talvez não saiba. Você até já ouviu, mas a gente perdeu isso. A gente não está vivendo mais isso. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma força do cósmico. O Espírito Santo é a terceira pessoa da eternidade que foi enviada para andar com a gente, para conviver com a gente, para falar com a gente, para ministrar a gente. Ele está aqui nesta manhã. Ele trouxe você até aqui. Ele vai com você. E aonde você estiver, Ele é real. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: o Espírito Santo é real. Sabe o que acontece? A gente se espantou com a forma como ele se manifesta. A profeta Alessandra daqui é psicóloga. Às vezes Deus toma ela fica uma louca. Ela deita no chão, ela chora, ela esperneia, ela treme. Aí eu falo: gente, como é que um psicólogo é tão desequilibrado? Mas quando ela se entrega a essa manifestação e aquele momento de felicidade plena, de intimidade com Deus, ela não está preocupada com o título, ela não está preocupada com a posição, ela não está preocupada com quem ela aparenta ser, ela quer ser cheia, ela quer receber. Essa é a diferença da gente. Tem gente que não, tem gente que fica ali quietinho, chora e tal, e parece que vai explodir. Exploda! Exploda! Mentoria, exploda! Exploda na sua igreja! Exploda
ministério de louvor. Exploda e receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Power, força, poder, dinamite. Ele quer explodir um bando de louco nesse mundo que está esquecendo que Jesus, através do Espírito Santo, é mais poderoso do que a ciência, do que a inteligência emocional, do que qualquer outra coisa. Ele ainda é o que é. O Espírito Santo ainda não foi embora da terra. Eu vou repetir. O Espírito Santo ainda não foi embora da sua igreja. O Espírito Santo não foi embora da sua casa. Ele está aqui. Então a primeira coisa para a sua igreja começar a crescer, o seu ministério começar a crescer, as suas finanças começar a crescer, é falar com o Espírito Santo. Eu converso muito com o Wesley sobre negócios. Ele está numa nova fase do projeto da água. E o Wesley tem esse cabeção grande dele. E ele é muito inteligente. Mas ele fica andando com muita gente famosa e inteligente. Então cada hora ele estava numa direção. Eu disse, Wesley, enquanto você não parar para ouvir o que Deus tem para você, minha mulher fala isso dele direto. Deus não tem como te abençoar, porque Ele nem sabe o lugar que você está para te abençoar. Deus quer dar aqui, o cara corre para lá. Quando começa a frutificar aqui, ele corre para o outro lado. Aí vem um outro que colhe a plantação. Aí ele começou a trabalhar com Nimboflex e com Alkaline Max. Estava lá no evento. Agora o brilhante lá da empresa chamou ele em particular para ter uma conversa. Quem está entendendo? Quando você se conecta com a coisa que você tem que fazer, você vai ser abençoado. Ah, eu quero ser músico na igreja. Então seja músico. Não seja fazedor de bolo, não seja limpador de cadeira, não seja limpador de chão. Descubra o teu propósito e faça o melhor que você pode fazer. Primeira coisa, o Espírito Santo está na igreja. Segundo, descubra o que você tem que fazer. Diga para o seu irmão assim, você não tem unção de bombril. Não, eu acho que você não entendeu. Diga para ele, você não tem unção de bombril. Quem lembra do comercial do bombril, né? Serve para tudo, né, pastor? Bombril serve para tudo, né, Evelyn? O Ivan é bombril? Não, é porque está em outro nível. Existe uma questão que o pastor começa a fazer um monte de coisa na igreja porque Deus está preparando ele para outro nível. Aí é habilitação para governo. Diga, quando eu começar a fazer várias coisas no reino de Deus e todas frutificarem, é porque Ele está me habilitando para governo. Porque tem gente que faz tudo e não faz. Faz tudo e não faz. Porque você não foi chamado para fazer tudo. Sansão foi chamado para libertar os filisteus, não foi chamado para governar Israel. Gideão foi chamado para libertar numa guerra, não foi chamado para governar a nação. Cada um é chamado para uma. Se você entender o propósito, siga nela. Deus está te habilitando para governo também. Existe uma atmosfera nova aqui. Você está sendo preparado por Deus para algo extraordinário. Que não vai se manifestar, diga, já está se manifestando. Já é real na sua vida. Ele está com você, porque o Espírito Santo ele está aqui. O Espírito Santo ele está aí. O Espírito Santo ele está aqui, diga, o Espírito Santo está aqui. Primeira coisa, o Espírito Santo ele está aqui. Está vivo. Convide ele para dirigir a sua igreja. Convide ele para... Irmãos, eu me lembro de uma vez que eu fui na casa de num culto de oração da Assembleia de Deus. Eu era criança lá em Barbacena. E é aquele culto de quinta-feira de manhã que ninguém gostava de ir dos jovens. Aquelas irmãzinhas do coque na frente da igreja, fazendo culto. Não tinha bateria para mim ficar preocupado com barulho, nem nada disso aqui. De vez em quando aparecia um irmãozinho lá com violão e perdido, pulando num penhasco sem fundo, e você a corda que ela pode segurar para subir.
Porque não adianta ter o Espírito Santo, não adianta saber qual é o propósito, se não tiver amor por vidas. Se nós quisermos crescer, cada um de um jeito, precisamos crescer amando pessoas. Nenhuma. Foram 35 milagres que Jesus realizou registrados nos evangelhos. Quantos eu disse? Nenhum deles que Jesus realizou exigiu algo da pessoa que foi curada ou abençoada. Todos que ele fez milagre, ele dispensou. Ele olha nos olhos, ele cura e ele diz: produza. Sabe qual é o nosso problema? A gente olha nos olhos, a gente às vezes até cura, mas depois fica pensando: o que a Marli pode fazer para ajudar a igreja? O que a Marli pode fazer para ajudar o meu ministério? Quanto que a Edna pode dar de oferta para mim? Quanto que Davi pode acrescentar na mentoria? Nós agimos assim, como se nós fôssemos a caixa registradora da bênção que Deus deu de graça para a gente dar para o povo. Eu estou falando com os meus filhos espirituais. Você que está ouvindo na internet, se você não recebe essa palavra, Deus te abençoe. Ouça o seu pastor. Mas quem está aqui e que é meu discípulo, que é da mentoria, está ouvindo o que eu estou dizendo para você. Não faça nada por ninguém esperando o que ela pode dar para a sua igreja. Faça por ela o que Deus já fez por você. O Espírito Santo vai empoderar você de coisas extraordinárias. Jesus nunca curou ninguém pelo que ele podia dar. A única vez que Jesus pediu alguma coisa para alguém, porque ele precisava, ele disse: pode ir na rua tal, e vai lá que tem um jumento novo, que ninguém montou, que está separado para mim, desde o começo. A pessoa que deu o jumento para Jesus nem o conheceu. Vou tentar repetir isso aqui, Rúlio, ver se o pessoal pega a visão. A pessoa que deu, pastor Maciel, o jumento para Jesus sentar, nem conhecia Jesus. O jumento estava selado, pronto, virgem, esperando ele para entrar em Jerusalém. O que Deus tem para a tua honra, o que Deus tem para o teu tempo de exaltação, já está pronto, já está preparado. Não precisa se preocupar, só entrega aquilo que ele te entregou e deixa Deus usar a sua vida, olho no olho, gente por gente, cura por cura, e deixa Deus ser glorificado. Você que está no mundo dos negócios, que está aqui, não faça negócio com ninguém, porque a pessoa pode te oferecer alguma coisa. Faça pelo que você tem para fazer na vida daquela pessoa. Quando você fizer isso, o que você tem multiplicará a ausência do que o outro não tem, e o que ele tem virá sobre a sua colheita. Só quem tem Espírito Santo para entender o que eu estou falando. Quando você fizer o que eu estou dizendo, o que você tem vai suprir a necessidade do que não tem, e o que ele tem virará colheita na tua celeiro. Você precisa entender esse mistério. Você precisa entender esse mistério hoje, para que a sua igreja deixe de ser mirrada, para que seus cultos parem de ser cultos pequenos, para que as pessoas tenham prazer de andar perto de você. As pessoas estão cansadas de pastores, e quando olham para elas, parece que elas querem alguma coisa. O que esse pastor quer de mim? Ele está olhando para o meu dinheiro, ele está olhando para a minha conta, ele está olhando para a minha roupa. Não, olhe para a alma dele. Quando você olhar para a alma dele, você vai descobrir o que ele precisa que não sabe. E quando você entregar o que ele precisa, ele será transformado pelo poder de Deus. E talvez ele nem vá sentar no banco da sua igreja, mas pode ter certeza de uma coisa: aonde ele for, alguém será curado. E eu vou repetir essa frase que Deus falou comigo. Deus falou claramente comigo: meu filho, os mesmos olhos que saíram da chama ardente para chamar Moisés, que estava fugindo do propósito, estava nos olhos ternos do Cordeiro, que eu separei para o sacrifício de Abraão. Eu sou Deus que busco para abençoar com a bênção pronta. Eu não preciso que ninguém prepare a bênção para mim.
A bênção toda está pronta. O que Deus estabeleceu para ti está pronto. A estrada está pronta. A igreja está pronta. O povo que vai ouvir o que você vai pregar já está te esperando para te ouvir. Ele já tem até o tom de voz que você prega vai agradar os ouvidos dele. O jeito que você senta vai ser confortável. Deus já preparou tudo para você. Só não olhe para as pessoas como se você fosse a caixa registradora do céu. Eu vou ajudar a Carla para ver o que a Carla pode me oferecer. Eu vou ajudar o Wesley para ver o que o Wesley pode me oferecer. Eu vou ajudar o Oswaldo para ver o que o Oswaldo vai me oferecer. Não faça isso. Ajude pelo aquilo que você tem para dar. Senhor, é cego de nascença. Está enxergando, meu filho? Homens como árvores. Fica tranquilo. Deixa eu limpar um pouquinho que a areia que ficou. Está enxergando, Tô? Está abençoado, tua fé te curou. Me mostra na Bíblia um lugar onde Jesus disse para alguém que ele curou: vem andar comigo, eu preciso de você. Os únicos que fez isso foi a pregação do ano passado, lembram disso? Eles estavam pregando, as pessoas queriam ser curadas. Ele mandou abrir a multidão e disse: fulano, vem cá. E diz a Bíblia, e ele subiu no monte, ficou no lugar mais alto, chamou cada um pelo nome e disse: agora vocês vão receber a unção para curar eles, porque eu não posso tocar em todos. Pode ir. Acho que você ainda não está entendendo o que eu estou pregando hoje. E eu já vou parar por aqui. Eu acho que você ainda não entendeu o que Deus está dizendo para você. O insucesso e a falta de crescimento da sua igreja é resultado da sua incapacidade de fazer sem esperar retorno. Eu vou repetir. O insucesso do seu ministério, o insucesso das suas finanças, o insucesso... Ah, mas o senhor está sendo louco, como é que eu vou ajudar alguém? Como é que eu vou vender um produto? Será que a pessoa pode... Pergunta para o Wesley, ele está vendendo um filtro chamado Alkaline, aquele negócio é bom pra cacilda, resolveu muita coisa na minha saúde, é muito bom aquela água. O Miguel, esses dias, não está aqui o Miguel, cadê o Miguel? Está por aí em algum lugar. Está na salinha, está na salinha hoje? Oh, que benção. Depois vamos lá orar pela tia das salinhas. Quem está lá hoje? A Patrícia? É? E quem mais? Patrícia Silene? Amém. Depois, antes, quando terminar aqui, o apóstolo Samuel. Vou pedir para o apóstolo Samuel, vou pedir para mais algum pastor junto com ele, orar pelas crianças lá, orar pelas tias, porque, né, Sandra? Porque ninguém ora por elas. Elas estão lá sem receber o que a gente está recebendo. Olha só o que aconteceu. Eu me perdi aqui falando das tias. O que eu estava falando? Era só para saber se você tinha prestado atenção. Eu quero vender esse trem. O Miguel chegou para mim e falou: pai, enche para mim, que eu vou escovar o dente, que eu vou para a escola correndo. Eu estava na cozinha lavando os pratos, eu não gosto que ninguém fique ali quando eu estou ali. E aí eu fui encher, e tem um filtro em casa da Lorizete. Aí quando ele estava saindo, que ele viu, eu falei: não, dessa água eu não quero não, eu quero daquela. Essa tem um gosto muito ruim. É diferente. Pergunta para o Wesley. Quem mais comprou o filtro foram pessoas mais pobres. Porque aqueles que têm, acho que já sabem tudo. Acho que não precisa. E os mais pobres foram lá e compraram. Parcela, faz tudo e compraram. Outro dia chegou uma pessoa aqui na igreja, bem de vida, um deputado chegou aqui para fazer uma visita à tarde, conversar comigo. Quando ele entrou, a primeira coisa que ele viu foi o filtro. Ele disse: rapaz, essa igreja está cheia de grana, hein? Um filtro desse? Eu olhei para ele, estufei o peito assim. Olhei barriga. Não dá mais. Aqui a gente cuida dos nossos crentes. Porque o pessoal está acostumado a botar aquelas águas encanadas, falsificadas, sem um filtro. Só com o negócio gelado para cair água na torneirinha para a pessoa tomar. Eu já vi. A Amélia daqui eu vou falar dela. Um dia eu fui no banheiro da igreja, lá na outra igreja. Ela estava conversando com a gente. E o papel higiênico parecia
Uma coisa do inimigo aqui. Era do cão aquele negócio. Aí eu disse para ela, a senhora usa isso na sua casa? Ela disse, não, é que nós ganhamos. Eu falei, então joga fora. Eu quero papel higiênico da igreja que seja delicado. Talvez até perfumado. Porque se o crente vem na igreja e não tem educação na casa dele para usar um bom papel, ele vai experimentar, sabe o que vai acontecer? Quando ele for no mercado, o espírito de escassez vai sair dele. O espírito de miséria vai sair dele. Ele vai dizer, eu quero ser bem servido como eu sou servido na casa do meu pai. Eu quero tomar água boa como eu tomo na casa do meu pai. Eu quero, aleluia.